A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Sempre uma alegria nós podermos estar aqui para juntos nós estarmos cultuando o nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Para nós é um privilégio nesses dias em que nós estamos atravessando, o Senhor nos conceder essa oportunidade. Eu vos convido para nós estarmos orando nessa noite em favor dos pedidos de oração que têm chegado até nós, em favor de todos aqueles que necessitam das nossas orações. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de teu Filho Jesus, mais uma vez estamos aqui nessa noite para junto nós te louvarmos, para junto nós estarmos cultuando a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração a ti nessa noite e venha nos abençoar em todas as coisas. Apresentamos também ao Senhor todos os pedidos de oração que têm chegado até nós, que o Senhor possa estar curando os teus servos, que o Senhor possa estar, ó Pai querido, concedendo a cada um aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles estão buscando da tua parte, Senhor. Que o Senhor possa continuar operando maravilhas, ó Pai Santo. Também apresentamos ao Senhor a nossa nação, apresentamos ao Senhor todos os teus servos, todas as autoridades eclesiásticas, pedindo para que o Senhor tome nas tuas mãos, continue nos abençoando nesses dias, nos ajudando, nos guardando, guardando a nossa família e todo o teu povo, ó Pai querido. No nome precioso de teu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Eu convido os irmãos para nós estarmos lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 113, para que nós possamos estar meditando nesse Salmo. Glórias a Deus. Salmo de número 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus, que nós possamos louvar o nosso Senhor que tudo pode em nossa vida. Nós vamos ouvir agora o hino da nossa harpa cristã, que será louvado pelo cooperador Tiago. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino número 178 da nossa harpa cristã, que traz por título Gloriosa Paz. Gloriosa paz, perfeita paz.
gloriosa paz, vive na paz, derrame tua alma também no céu. Paz, gloriosa paz, gloriosa paz, vive na paz, Cristo Jesus me fará vencedor, Filho do céu. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz, Amém. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, uma alegria estarmos mais uma vez aqui para adorarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome e aprendermos da sua santa e bendita palavra. Nesta terça-feira, nosso momento de ensino da palavra de Deus, nosso culto de doutrina, né? Eu quero convidá-los para a leitura do livro do Eclesiastes, capítulo de número 2, e vamos iniciar a leitura a partir do versículo 4. Eclesiastes 2, a partir do versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Até aqui, amados irmãos, Deus nos abençoe pela leitura da sua santa palavra, e agora vamos meditar naquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações neste momento. Nós estamos diante de um texto do livro de Eclesiastes, o livro do pregador, né, como também é chamado. Este livro é atribuído a Salomão, e aqui ele fala nesse capítulo 2, né, que os prazeres e as riquezas da vida
não são suficientes para dar felicidade ao homem. Ele trata aqui da vida humana como algo realmente passageiro, algo efêmero, algo que um dia vai se acabar, né? Como a própria palavra nos diz em outra parte, que é como a flor do campo que pela manhã nasce, né? Fica bonita, mas no final da tarde ela seca, ela murcha com o sol. Muito bem, Salomão aqui ele começa a dizer dos seus feitos, né? Das suas conquistas, e ele vai falando aqui que ele fez horta, fez, né, plantios, fez obras magníficas, fez jardins, fez tanques de água naquela terra seca, ou seja, ele foi um visionário para os seus dias, ele procurou viver uma vida plena aos olhos humanos, né? Uma vida com conforto, uma vida, né, tranquila, uma vida, podemos dizer, até com mordomias, e ele tinha condições para isso. Afinal, ele era rei e ele tinha, né, riquezas a fim de que pudesse colocar em prática aquilo que desejava o seu coração, buscando assim ter uma vida melhor, uma vida, né, abastada. Ele mesmo diz aqui que tudo o que desejar os seus olhos, ele não negou-se, né? Tudo o que ele desejou, ele buscou conquistar, né, materialmente falando. Além disso, ele diz assim, e também me acompanhava a sabedoria. Ele está dizendo aqui, além de eu ter todos esses bens materiais, eu também fui sábio, né? Sempre fui um homem sábio e tal. Mas que conclusão Salomão chega? Depois dele olhar para tudo que ele adquiriu, tudo que ele construiu, as joias que ele tinha, aqui fala joias de reis, né? Ou seja, certamente em batalhas, quando, né, era saqueado, né, os tesouros da casa real do rei inimigo, isso vinha para o tesouro da casa de Salomão. Então ele tinha joias famosas, né, coroas cravadas de pedras preciosas e toda sorte de bens materiais. Salomão fala aqui para nós que ele adquiriu. Ele disse, eu não neguei aos meus olhos tudo o que eu desejei. Eu olhava para uma coisa e desejava, eu ia lá e conquistava. E conquistei tudo o que eu quis. Mas aí ele chega numa conclusão. Ele diz assim, mas eu observei que tudo é vaidade. Ou seja, tudo é passageiro. O que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãos, que a nossa alegria, a nossa firmeza, a nossa vida plena, ela não está baseada nas riquezas materiais, né? Hoje, né, nós vemos assim, vivemos uma sociedade consumista ao extremo, não é assim, irmãos? Nós enfrentamos jornadas de trabalho, às vezes, né, como nós dizemos aqui na nossa região, às vezes ainda fazemos alguns bicos, né, alguma coisa extra, alguma coisa fora do trabalho oficial para arrecadar mais um pouquinho de bens, e vamos lutando, e vamos adquirindo, e quando chega lá na frente, nós vamos ver que tudo aquilo nós não vamos levar para a eternidade. É isso que Salomão está dizendo. Ele não está contra ninguém trabalhar, ele não está dizendo, a palavra de Deus não está dizendo que você não pode ter uma vida tranquila, ter um bom carro para você andar, uma boa casa para você morar, não é? Que você não possa comer bem, se vestir bem, passear. Não, tudo na medida certa é saudável, é bom, e tudo que Deus criou é para que os filhos dos homens possam desfrutar, né, da sua criação. Porém, Salomão está dizendo aqui que a felicidade daquele que teme a Deus não se completa com essas coisas. Ele chegou, na sua sabedoria, ele chegou a essa conclusão. Ele disse, eu construí tanta coisa, eu adquiri tantos bens, tantos empregados, né? Comprou muitos servos, está escrito aqui, adquirir servos e servas, fora aqueles que nasceram na casa dele, ou seja, né, daquela quantidade de escravos que ele adquiriu, ia nascendo escravos, né? Filhos dos casais escravos que ele já tinha, ia nascendo mais, ia se multiplicando o número de escravos, o número de vacas, de bois, de ovelhas, enfim, Salomão
tinha tudo o que alguém possa pensar em ter naqueles dias em que ele vivia. Ele mesmo diz aqui que ele teve mais do que os que o antecederam. Ele fala, tive mais do que aqueles que vieram antes de mim em Jerusalém, ou seja, dos reis anteriores a ele, né? Os seus antecessores, segundo Salomão, tiveram menos que ele. Então ele está dizendo, eu sou o homem mais abastado. Mas ele chega a essa conclusão de que tudo isso é passageiro, tudo isso é vaidade. E aí, trazendo para o nosso culto de ensino hoje essa palavra, o que nós tiramos de ensinamento doutrinário para nós? Aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, que se você adquirir riquezas, não ponha nela o teu coração, né? Não fique, irmãos, dizendo, eu quero ter, um exemplo, eu quero muito ter uma chácara. É pecado? Não é. Um sítio, uma fazenda, é pecado você desejar isso? Não é. Se você trabalhar e conseguir adquirir, glória a Deus por isso. Mas qual que é o problema então? Você me pergunta. E a palavra de Deus vai dizer que o problema é colocar nisso o coração. Dizer, agora eu não posso ir aos domingos na igreja porque eu tenho que ir cedo lá para a roça, cuidar do meu terreno. É no fim de semana que eu posso cuidar do terreno, porque durante a semana eu já trabalho, né, na correria do meu trabalho, e aí no fim de semana eu tenho que cuidar, eu adquiri lá, agora eu tenho que cuidar, não posso deixar abandonado. E aí nós vamos colocando, irmãos, aquilo que o Senhor nos dá, nós vamos colocando como prioridade. Alguém quer uma casa grande, com andares, é errado? Também não, se você pode construir, construa. O errado é dizer depois, olha, eu não tenho mais tempo de fazer as visitas que eu fazia, de ir nos cultos que eu ia, né? De participar das atividades da igreja, os ensaios, porque a casa que eu mudei agora dá um trabalho, né? Tem que lavar tudo aquilo, tem que ajudar a organizar e toma muito meu tempo. E é isso que é o perigo, irmãos, nós fazermos daquilo que Deus nos dá, fazer daquilo a nossa prioridade, colocar como coisa mais importante do que servir a Deus. É isso que Salomão está dizendo. Ele diz, ó, tudo é vaidade, ou seja, tudo vai passar. Tanto o mais rico quanto o mais pobre, ambos vão morrer, né? E a Bíblia diz que assim sucede para um e para outro. Quer ver? No versículo de número 16, ele diz assim, no final do 16 está escrito assim, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Ou seja, todos nós estamos aqui de passagem, a nossa vida não é aqui. Para aqueles que aceitaram a Jesus, é uma vida eterna com Deus, no reino da sua glória. Ele prometeu, eu vou preparar lugar e vos levarei, né? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Isso para aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador, professam nele a sua fé, crê no Senhor Jesus para a vida eterna. E aqueles que não receberam Jesus como Salvador também vão ter vida eterna, mas vida eterna de perdição, de sofrimento, de separação de Deus. Agora, aqui nessa terra, ninguém vai ficar para a semente. É isso que Salomão está dizendo aqui, e ele ainda diz no versículo 3 do capítulo 1, diz assim, olha, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem, ele, como era um homem muito sábio, ele está aqui fazendo os questionamentos da vida, né? E aí ele começa a pensar, mas que vantagem que tem trabalhar tanto, não ter tempo para amar a família, não ter tempo para um bate-papo, né? Como a gente costuma dizer, jogar a conversa fora, né? Ver os filhos crescer, brincar com eles. Não tem tempo, tem que correr, tem que adquirir, tem que dar um futuro melhor para essas crianças, eu tenho que lutar. E aí Salomão está dizendo, que vantagem tem isso? Será que o que a nossa família precisa é só bens materiais? Será que o que a nossa família precisa é só de roupa de marca? É só de sapato de marca? É só de passeios em lugares, né, onde se gasta muito para passear nesses lugares? O que é que nós estamos colocando como prioridade? Irmãos, a palavra de Deus neste culto de ensino para mim e para você é para nós refletirmos, irmãos, fazer dos pequenos detalhes da vida grandes oportunidades, né?
quando nós aproveitamos, não é? Às vezes com a família, não é verdade? Nós temos momento com os filhos pequenos, faz-se uma pipoca, faz-se uma coisinha tão simples e ali, né, bate um papo, canta uma música, assiste um bom programa, não é? Um bom filme que tem uma instrução para a família. Isso tem muito mais valor do que talvez viajar para a Disney, né? Gastar um dinheirão. Não estou dizendo que não possa ir lá, se você, né? Agora não pode porque ainda estamos em pandemia, mas quando acabar, né, não é errado também ir lá conhecer a Disney. O que eu quero dizer é que o que marca na nossa vida são os momentos de amor, de afeto, de doação um para o outro, não é? Os bons momentos da vida. É isso que Salomão chega à conclusão, que a correria, o desespero por adquirir, diz ele, cheguei à conclusão de que tudo isso é vaidade. Cheguei à conclusão de que isso não tem valor para a eternidade. Tudo é vaidade, ou seja, tudo vai ficar por aqui, tudo vai passar, tudo vai ficar para outros, não é assim, irmãos? Porque, veja, uma pessoa adquire muitas propriedades. Quando ele parte dessa vida, essas propriedades não vão com ele. Alguém que ficou vai ficar com as propriedades. E às vezes nós conhecemos muita história assim, você também deve conhecer, de famílias que brigam entre si, ficam até inimigos na hora de repartir o que o falecido deixou. Ou seja, tudo que alguém adquiriu, agora outros estão brigando porque querem adquirir, né? Querem herdar aquilo que alguém trabalhou para construir. E aí Salomão, então, ele nos dá este alerta de que tudo isso nos traz aflição de espírito. O versículo 11, ele diz assim: olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é por pouco tempo, segundo a palavra diz, e aflição de espírito. Por que aflição de espírito? Ele está dizendo assim: eu corri desesperadamente para adquirir coisas, né? Eu fiquei aflito para dar conta de tudo que os meus olhos contemplaram e eu queria, eu lutei para adquirir, eu batalhei para adquirir, fui atrás, né? Com toda a garra. Mas aí ele chega a uma conclusão: mas por que eu fiz tudo isso? Por que eu corri tanto para ter tudo isso? Eu não dou conta de gastar tudo o que eu adquiri, eu não dou conta, né? De pôr fim nisso tudo que eu tenho. Ele fala aqui que ele tinha cantores ao seu serviço, está escrito aqui, cantores e cantoras, todas as delícias dos filhos dos homens com instrumentos de música de toda a sorte. Ou seja, ele tinha uma orquestra particular para ele. Ele tinha música no palácio 24 horas por dia. Se ele enjoasse da voz de um cantor, ele mandava o outro cantar. Se ele não quisesse essa cantora, ele escalava a outra, né? Tinha tudo que alguém pudesse desejar, ele tinha. Mas ele chegou a essa conclusão, que a felicidade de alguém não está baseada nos bens que ele adquire. Felicidade, irmãos, é ter Jesus na nossa vida. Felicidade é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aquilo que Deus te der, dá glória a Deus por isso, mas não ponha nisso o seu coração. Ponha tudo a serviço de Deus, a serviço do seu reino. Senhor, eis-me aqui, né? Se o Senhor precisa do meu carro para a tua obra, meu carro está aqui para te servir também, Senhor. Se o Senhor precisa da minha casa para a tua obra, mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? É para eu vender o carro, vender a casa, entregar? Não, não é isso que eu estou dizendo, irmão. Eu estou dizendo que às vezes nós precisamos, né, abrir as portas da nossa casa para abrigar alguém, não é verdade? Para hospedar alguém, e a própria Bíblia diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos, né? O nosso veículo, às vezes, para levar alguém, um idoso, uma pessoa que precisa de ir ao médico e não tem como ir, né? Fica dependendo, às vezes, de marcar um carro, né, da Secretaria de Saúde, e às vezes na data que precisa não tem agenda, e o seu carro está na garagem, né? O seu carro está lá guardadinho, o tanque está cheio de combustível. Aí você diz assim: mas Deus me deu isso,
E por que eu não posso servir a Deus e honrar a Deus com este carro, ou com esta casa, ou com, né? Enfim, com os bens que Deus te dá? Pense nisso nessa noite de ensino. Pense nisso. Olhe para aquilo que o Senhor tem te dado e não coloque nisso o coração. Seja grato ao Senhor, busque do Senhor sabedoria para você viver bem, administrar bem tudo o que o Senhor tem te dado, né? Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, versículo de número 23. Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também nisto é vaidade. De que ele está falando? Quem que tem dores e desgosto a vida toda? Quem? Ele está dizendo quem só luta para ter coisas e não desfruta. Não para desfrutar, não para descansar, não para contemplar as maravilhas, porque é aquela correria, aquela doideira para adquirir. Ele está dizendo que isso só traz desgosto, só traz enfado, né? Ele diz que tudo isso é vaidade e grande enfado. Então, irmão, quando nós temos buscado do Senhor saúde, graça, sabedoria, né, para nós adquirirmos as coisas que o Senhor tem nos dado, nós fazemos isso entendendo, é boa dádiva de Deus, é o Senhor que dá saúde para você levantar e ir para o trabalho, é o Senhor que te dá sabedoria, né? Nesse tempo, por exemplo, de pandemia, eu estou sabendo de várias pessoas que a sua área, né, de trabalho oficial, vamos dizer assim, ficou fechada por conta da pandemia. Daquilo que a pessoa tirava o seu sustento, não dá para tirar nesses dias, está parado aquele setor. O que as pessoas estão fazendo? Estão se reinventando, estão buscando outras alternativas para não faltar o pão na sua mesa. Isso é graça de Deus, é sabedoria. As pessoas lutarem para o pão, para o necessário. Todos nós precisamos. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O Senhor não se agrada da preguiça. Nós temos que levantar e do suor do nosso rosto comer o pão, como está escrito. Mas o que Salomão está dizendo é dos exageros, né? E aí, irmão, no capítulo de número 3, né, só para a gente já caminhar para o fechamento, ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, há tempo de trabalhar, mas é tempo de descansar. É tempo para construir, mas é tempo para derrubar também. Há tempo de nascer e há um tempo para morrer. Todos nós estamos vivendo debaixo do tempo de Deus. O tempo não é meu, não é seu. Às vezes nós ficamos olhando, né, para os acontecimentos desses últimos dias e temos visto assim. Às vezes uma pessoa idosa, né, vai para o hospital, fica na UTI, entubada, né, e a gente pensa, meu Deus, não vai resistir por causa da idade. E daqui a pouquinho aquela pessoa recebe alta e vai para casa. E o outro que chegou lá com 30 anos, 30 e poucos anos, vai a óbito. Que conclusão a gente chega? De que nós não temos domínio sobre o tempo. O tempo está na mão de Deus e é Ele que determina. Um tempo para todas as coisas. Agora, nesse tempo de pandemia, o Senhor está dizendo para mim e para você, não coloque nas suas coisas, nos seus bens materiais, o seu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que o teu tesouro, o meu tesouro esteja no céu, porque assim o nosso coração estará no céu. Porque o que adianta você ter uma casa tão grande agora, nesses dias, e não pode fazer as festas que você quer, não pode receber os amigos, porque não pode ter aglomeração. O que adianta você, né, dizer, eu tenho um carro maravilhoso, 2, 3 na garagem, e dizer, agora eu não estou podendo passear, porque nem os hotéis estão recebendo agora as pessoas, está tudo fechado. Então você entende que nada disso modifica, com dinheiro ou sem dinheiro, com riqueza ou sem riqueza, tudo está nas mãos de Deus. Tudo que acontece debaixo do sol, diz Salomão, é vaidade, ou seja, é passageiro. Não ponha nisso seu coração, não se segure nisso, porque não tem firmeza. O que é vaidade não tem firmeza, é coisa efêmera, é coisa que se desfaz, não é rocha,
né? Não dá para você se segurar. Se segure na fé, se segure na esperança, na confiança de que Jesus voltará e lá no reino da glória nós vamos viver felizes para sempre. Onde está o teu tesouro? Onde está a tua riqueza? Pense nisso agora, nessa mensagem, e diga para o Senhor que você deseja amá-lo mais do que todas as coisas e que você deseja o céu mais do que tudo aqui nessa terra, do que fama, do que dinheiro, do que mansão, do que carros importados, do que avião, né? Do que navio, enfim, tudo que você pode imaginar. Salomão diz, tudo que os meus olhos contemplaram e desejei, eu lutei e consegui, mas tudo é vaidade. Que Deus abençoe, que você possa ter compreendido esta palavra do Senhor. E fica esta pergunta, onde está a minha riqueza? Onde está o meu tesouro? É nessas coisas daqui que vão ficar? Então eu sou um miserável. Mas se a minha riqueza estiver lá, então eu entendi o sentido da vida, eu entendi o que é felicidade de verdade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos agora ouvir um hino que será entoado em louvor ao Senhor nosso Deus. Após esse hino nós estaremos fazendo o encerramento deste culto. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca vivi igual. Eu queria ir pra lá, eu queria voltar só pra ver o meu rei.
Glória a Deus pelo hino que acabamos de ouvir, amados irmãos. E agora, ao encerrar, eu quero lembrá-los de que na próxima quinta-feira nós também temos mais um encontro aqui neste canal às 19 horas para mais uma vez adorarmos ao Senhor e aprendermos da sua santa e bendita palavra. E no próximo domingo, às 9 da manhã, nós teremos Escola Bíblica Dominical e às 19 horas, grande culto da Ceia do Senhor. É momento de celebração nesse próximo domingo. E como nos meses anteriores, como ainda estamos em isolamento social, lembramos os irmãos que a partir da quinta-feira, os irmãos poderão estar retirando seus kits. Os que são da sede, retiram na sede, os das congregações, nas devidas congregações, como de costume. E no domingo às 19 horas, grande culto de Santa Ceia. Certamente o Senhor falará aos nossos corações. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este culto. Amado e querido Deus, nosso Pai Celestial, graças te rendemos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, pela sabedoria que o Senhor tem dado a nós, pelo teu Espírito, para, Senhor, termos recebido a revelação da tua palavra e de que os nossos bens, as nossas riquezas, os nossos tesouros verdadeiros não estão aqui na terra, não são esses bens que aqui adquirimos. Tudo isso nos faz bem, mas tudo isso é passageiro, tudo isso nós vamos deixar aqui, Senhor. Nada disso pode nos levar ao céu, nada disso nos faz ser grandes na tua presença, mas, ó Deus bendito, a tua palavra nos ensina que aquele que renuncia a todas as coisas por amor do Senhor, este é teu servo de verdade. Então nos ajuda, Senhor, a não colocarmos nos bens materiais o nosso coração, a nossa esperança, a nossa segurança, porque na verdade eles não podem nos dar segurança eterna. Só o Senhor é a nossa segurança eterna, só o Senhor é a nossa riqueza, o nosso tesouro, o nosso galardão, e em Ti nós aguardamos, esperamos a Sua vinda gloriosa e esperamos entrar nos céus e receber de Ti a recompensa que o Senhor tem prometido àqueles que forem fiéis até a morte. Pai Santo, abençoa cada família, cada lar, cada participante deste culto. Todos os pedidos de oração, mais uma vez, colocamos nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor é o Deus que nos ouve, o Deus que opera milagres e maravilhas. Senhor, são tantos os nomes, nós não conseguimos mencioná-los todos, daqueles que têm pedido as orações, mas continuamos intercedendo pelo Teu servo, pastor Luiz Rosa, e também hoje, de uma maneira especial, pelo teu servo, irmão Maurílio, que precisa de uma intervenção do Senhor, de um milagre. Ó Deus, Tu podes fazer isso, dar saúde plena ao Teu servo, e nós glorificaremos o Teu nome. Sê conosco, ó Deus, oramos agradecidos e certos da vitória, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém.